Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Tomasi novamente. Neste vídeo, dando continuidade aos nossos estudos sobre termodinâmica, vamos tratar de dois conceitos fundamentais, calor e trabalho. Preparados? Então vamos começar. Olá a todos, tudo bem por aí? Professor Fabiano Tomasi. E neste vídeo vamos abordar os conceitos de calor e trabalho, dois dos fundamentais conceitos da termodinâmica, o que nos permitirá expandir para futuramente, não é? A primeira e a segunda lei da termodinâmica, questões de entropia e tudo mais, uma vez que elas se pautam justamente nessa questão do calor e do trabalho, ok? Pois muito bem. Então, o calor, muitas vezes como falamos no calor, no conceito termodinâmico, uma imagem que pode ser usada para ilustrar ele é o fogo, não é? Então, o calor é aquilo que nós utilizamos em conjunto com o trabalho para efetivar, por exemplo, o funcionamento de uma máquina térmica, que aqui está ilustrado por uma locomotiva a vapor. Okay? Então, quando o homem percebeu que ele poderia combinar máquinas, não é, que pudessem fazer o trabalho sem esforço mecânico de um animal ou mesmo o esforço mecânico das pessoas, através do aquecimento de água para a produção de vapor, começaram-se efetivamente os estudos da termodinâmica, que levaram ao desenvolvimento, não é, posterior destas máquinas aqui. Uma locomotiva basicamente é um recipiente que contém água e uma fornalha que produz calor através da queima de um combustível, o carvão mineral. Okay? O carvão mineral ele foi bastante utilizado ali na primeira era da Revolução Industrial ou na primeira Revolução Industrial. Por quê? Porque a sua queima liberava uma quantidade grande de energia em relação ao seu peso, não é? Sendo assim uma excelente fonte de calor. Então, quando você queima o carvão, você produz a chama, não é? Que é basicamente o calor que você transfere para o reservatório de água. Aquecendo a água, ela se torna vapor sob pressão. Esse vapor, então, é direcionado num sistema mecânico que faz com que as engrenagens se movam e a locomotiva, não é, possa, assim, se locomover sobre trilhos, puxando vagões. Nesses vagões podem ser transportados desde pessoas até cargas, não é? Então, isso veio também a revolucionar a questão dos transportes. Por exemplo, nos Estados Unidos, antes, quando você queria ir de uma costa para outra, era necessário, as viagens poderiam ser feitas de duas formas. Primeiro, uma viagem de navio que deveria contornar toda a América, não só a central, mas também a do sul, uma viagem que levaria aí fácil alguns meses, ou viajar pelo terreno no meio do país. Claro que também era uma viagem que levava alguns meses, não é? Então, com o advento aí da locomotiva e a expansão das estradas de ferro, essas viagens que poderiam levar meses passaram, dependendo da distância, a durar semanas, dias mesmo, ou algumas horas, ok? Então, basicamente, o estudo da termodinâmica começa com a ideia de se modernizar, ou melhor, de se desenvolver as máquinas térmicas, não é? Que utilizavam vapor de água e alguma fonte de alimentação com calor, ok? Muito bem, então, seguindo aqui adiante, o que nós temos? Hoje nós temos os motores de combustão interna, não é? Que são muito mais sofisticados, complexos e eficientes em termos da produção de trabalho, que é basicamente locomoção e movimento, né, nesse conceito termodinâmico, do que as máquinas a vapor antigas, né? Só que eles usam combustíveis derivados do petróleo. Então você extrai o petróleo, passa por um processo químico de destilação, aí você obtém a gasolina, o óleo diesel, enfim, que são utilizados como combustível. Okay? Então, motores a combustão interna são exemplos de máquinas térmicas que existem devido ao desenvolvimento proporcionado pela termodinâmica. E, de modo geral, são abordados os conceitos relacionados aos estados físicos da matéria, temperatura, pressão e volume. Ou seja, então, por que nós precisamos saber e correlacionar os estados físicos da matéria, a questão ainda de temperatura, pressão
e volume. Justamente porque a termodinâmica se apoia nesses conceitos, assim como a questão do calor e do trabalho. Então nós já vimos aí que a transferência de calor afeta a temperatura de um sistema. Então se eu colocar calor no meu sistema, a temperatura dele aumenta, se eu remover calor, a temperatura diminui. Ok? Nós vimos dos estados físicos que as substâncias podem apresentar 3 estados físicos definidos: o sólido, o líquido e o gasoso. Aqui essas bolinhas em azul representam átomos ou moléculas que vão formar meus sólidos atômicos ou moleculares. No estado sólido você tem um arranjo ordenado para a maioria das substâncias. Quando você passa para o estado líquido, a interação é um pouco menor entre esses átomos ou moléculas e a ordenação já não existe mais. Quando você passa para o estado gasoso, a interação é muito mais fraca e realmente você não tem nenhuma orientação aqui. Okay? Então, na termodinâmica, os processos em geral vão trabalhar principalmente com a questão do estado gasoso. Por quê? Porque o estado sólido e o líquido, em termos de alteração de pressão e volume, não é? Ou principalmente volume, praticamente não tem muita diferença entre si, apresentando maior diferença quando você passa para o estado gasoso. Okay? Então é por isso que o conceito do estado gasoso, a questão dos gases em si, que são utilizados no funcionamento aqui, né? Não só do motor de combustão interna, mas também na locomotiva a vapor, né? Que você usa o vapor d'água, que pode ser considerado um gás, devem ser compreendidos em detalhe. Muito bem, então por isso daremos ênfase, né, agora no chamado estado gasoso ou no estado representado aqui pela letra C. Ok? Muito bem. Então, em termodinâmica, como já vimos, né, o estado gasoso desperta particular interesse, pois ele que apresenta variação apreciável em se tratando de pressão e volume. Então, olha só, para entendermos essa ideia. Imagine que você tem um recipiente cilíndrico com um êmbolo móvel, hermeticamente fechado, e algum gás aqui dentro representado por essas bolinhas azuis, não é? Representam as moléculas do gás. Muito bem. Então, se eu colocar uma certa massa aqui em cima pela força-peso, o êmbolo desce comprimindo o gás. Então, você diminui o volume que ele ocupava e aumenta a pressão interna, não é? Então, e se você remover daí, no caso, essa massa, não é? Dependendo da pressão exercida pelo gás, o êmbolo sobe e o sistema volta a estar naquela posição inicial, né? O êmbolo lá em cima e o gás com aquele volume que ele tinha antes, ok? Muito bem. Então, como se quer estudar a questão dos gases, existe uma variedade muito grande de gases, não é? Com composições diversas. Então, a pergunta era: qual gás utilizar? Não é? Então, para que você tivesse uma lei ou um comportamento ou uma teoria que descrevesse o comportamento de maneira geral para os gases, convencionou-se a criar o chamado conceito de gás ideal, que seria um conceito que seria aplicado para esse gás ideal e que se estenderia a todos os outros gases, em alguns casos ainda podendo demandar alguma correção, algum outro compensação, mas de maneira geral você teria uma lei dos gases ideais, né, que seria aplicada a qualquer tipo de gás. Ok? Então, primeiro, o gás ideal é todo gás, independente da composição, se é nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, hidrogênio, enfim, independente da composição, que contém uma baixa densidade. Você vai também considerar uma baixa pressão e uma baixa temperatura. Certo? E em alguns casos, com as correções nessa teoria, você pode partir do gás ideal para o gás real, não é? Em que daí você tem composições ou melhor, quantidades muito grandes do gás. Então, um gás ideal a gente sempre vai tratar uma quantidade pequena de átomos ou moléculas que constituem aquele gás num certo volume, numa baixa temperatura, ok? E através desse raciocínio inicial, você pode-se obter uma relação entre a pressão, a temperatura e o volume do gás ideal, através dessa equação aqui, que o produto da pressão
pelo volume do gás tem que ser igual a uma constante, C, vezes a temperatura. Não é independente do tipo de gás, desde que, né, sejam atentados a essas condições aqui: baixa densidade, pressão e temperatura. Essa constante é conhecida como constante dos gases, não é? E pode ser dada em termos desses dois caras aqui, N e K. N seria o número de partículas, ou melhor, o número de moléculas ou átomos que constitui o gás, e K é conhecido como constante de Boltzmann da termodinâmica, em que ela relaciona justamente os dois lados dessa equação dos gases ideais. Essa constante C, ela foi obtida experimentalmente. Então, foram realizados vários experimentos, não é, com diferentes tipos de gases, né, sempre mantendo esse parâmetro aqui, né, e verificou-se que obteve-se um número, não é, para essa constante C, que depois foi desmembrado em N e K. Ok? Pois muito bem, então aqui, dando continuidade, a gente pode ver o chamado diagrama PV. O diagrama PV, ele é basicamente um gráfico, não é, que relaciona a pressão do gás contra o seu volume. Então, como está representado aqui, essas linhas que aparecem aqui são as chamadas isotermas, que correspondem a uma única temperatura. Então, muitas vezes, os processos dos gases em que você tem variação de volume, pressão e vice-versa, eles devem acontecer numa dada temperatura ou entre dadas temperaturas. E aí você tem a transição de uma linha para outra. Ok? Então, se o processo acontece a esta temperatura de 300 Kelvin, eu só vou avaliar nesta linha aqui. Ah, mas eu quero avaliar entre esta linha e essa outra linha aqui. Então, eu vou considerar uma variação de 10 Kelvin, como aparece aqui, porque eu vou partir da isoterma de 300 Kelvin para 320 ou de 320 para 310. Ok? E todo o estudo ideal dos gases, né, o estudo dos gases ideais, perdão, ocorre através sempre das suas alterações quando você parte de um estado inicial para um estado final. Então você vai considerar um ponto de partida e um ponto de chegada. No ponto de partida nós chamamos isso de estado inicial do gás. Esse estado inicial é uma função que vai depender da temperatura que o gás está naquele instante inicial, a sua pressão e o seu volume. E essa seta indica que ocorre um processo que leva o gás daquele estado inicial para o estado final, onde você vai ter daí uma temperatura final, uma pressão final e um volume final. Como exemplo, a gente tem essa situação aqui. Quando esse cara aqui está nesse ponto, pode ser o estado inicial. Então, digamos que aqui tenha uma trava que segura o êmbolo parado e a força-peso não exerce sobre esse sistema aqui. O que vai acontecer? Esse sistema ele vai manter esse volume e essa pressão. Quando eu tirar essa travinha daqui, o que vai acontecer com ele? A força-peso vai puxar essa massa para baixo, comprimindo, fazendo com que esse êmbolo se desloque para baixo, comprimindo o gás. Então você vai sair de uma pressão inicial para uma pressão final, maior que a pressão inicial. Você vai passar de um volume inicial maior para um volume final menor. E vai ter uma variação de temperatura. Não é? Devido à agitação das moléculas aqui, você pode ter um aquecimento no sistema, sendo que você possa ter uma temperatura final maior. Ok? Então, outras grandezas físicas relacionadas ao estado final inicial são o calor e o trabalho. E esta última grandeza pode ser obtida através do cálculo de uma integral. Então, o trabalho ele é dado através de uma integral do volume, da variação de volume em relação à pressão. Então, essa pressão aqui ela pode ser escrita através de uma função matemática que vai relacionar os parâmetros do meu sistema. E aí, através do cálculo dessa integral aqui, conforme varia o volume, eu tenho matematicamente como calcular o trabalho que está sendo feito pelo sistema ou sobre o sistema, não é? Isso
para uma diversidade de situações. Então, o que são as máquinas térmicas, como os motores ou a locomotiva que está mostrando aqui? São situações em que eu vou ter parâmetros, não é? Em que eu vou ter compressão e expansão de gases, que eu posso quantificar através da evolução de um estado final para um estado final e através de uma equação integral que trabalha com, que vai me resultar no trabalho que eu tenho obtido por esta máquina térmica, como aparece aqui. Muito bem, então, o processo termodinâmico, que é a transição entre o estado inicial e o estado final de um gás ideal, ou dito considerado ideal, basicamente é a análise, não é, de um gráfico ou do caminho PV, através das isotérmicas, que o sistema vai evoluir do estado inicial para o final. Então você vai começar com o gás, como eu já mencionei antes, né, com as suas condições iniciais, e através desses diagramas PVs você consegue descrever o seu comportamento. E através disso você obtém trabalho, que é o que se busca com máquinas térmicas, não é? É você fornecer calor para elas para que elas possam exercer trabalho. No caso, do ponto de vista prático, você coloca combustível no tanque do carro, esse combustível é injetado aqui dentro no sistema de combustão do motor e a explosão que ele provoca libera energia. Essa energia coloca esse sistema mecânico em movimentação, que através de polias e sistemas de conexão fazem aí uma série de funções: movimentar o carro, ligar o ar-condicionado, ligar um alternador a uma bateria para fornecer energia elétrica e assim movimentar o carro. Assim como era com a locomotiva, você aquecia a água, transformava em vapor pressurizado e fazia com que isso aqui puxasse os vagões, né, a composição, para levar cargas e pessoas, ok? Então, pegando aqui esse sistema, basicamente, que representa a maioria dos sistemas de máquinas térmicas, que é basicamente um reservatório que vai conter um gás. Se a gente considerar um gás ideal para entendimento aqui do processo, então baixa densidade. O reservatório de calor fornece justamente energia térmica para o sistema, e o sistema então ele é ligado a uma parte mecânica que vai fazer com que ele expanda e comprima, e através disso você vai ter um processo termodinâmico. Então, olha só, aqui você tem pressão contra volume, a isoterma em que isso vai acontecer, não é? E o estado inicial e o estado final. Então, olha só, o que acontece aqui? Você parte de um estado inicial em que você vai ter uma pressão P, I, uma temperatura TI e um volume VI. O volume está aqui. Quando ele parte desse estado inicial, passa pelo processo termodinâmico e chega nesse estado final, ele vai ter uma pressão PF e uma temperatura TF e um volume VF. Se eu comparar, a pressão diminuiu. Não, ela saiu de um valor maior para um valor menor, então você diminuiu a pressão. O que aconteceu com o volume? O volume aumentou, porque saiu de um volume menor para um volume maior. Não é? Lembrando que os valores crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, diminuiu a pressão, aumentou o volume. Ok? Então, você teve uma expansão. Uma expansão, ele está considerando isso como um trabalho positivo. Não é? Isso é um trabalho positivo. Então, um trabalho positivo significa que o sistema realizou o trabalho sobre as vizinhanças. Ok? Outra maneira desse processo acontecer é ir seguindo este caminho aqui, esse processo termodinâmico. Então, percebam que você parte do estado inicial aqui, vem até o ponto A e do ponto A você vai para o estado final. Okay? E aí você obtém um trabalho também positivo. Lembrando que num gráfico a curva sobre, ou melhor, a área sobre uma curva, ela pode ser considerada uma integral, não é? Então, uma forma de equacionar aqui o trabalho através da integral, e essas áreas representam o trabalho, ok? Então, de grosso modo, eu posso dizer que nessa situação aqui eu obtive mais trabalho. Foi mais eficiente o processo desta forma aqui do que desta forma aqui.
não é? Agora, percebam que essa curva aqui, não é? Esse diagrama PV em relação a esse, você também parte do estado inicial e termina no estado final. Eles são os mesmos. A diferença é que você faz um caminho diferente. Em vez de você fazer esse caminho aqui de I até A e de A até F, você faz esse caminho aqui que vem de I, podemos chamar esse aqui de B, né? E de B até F. Qual que é a principal diferença dessa isoterma, ou melhor, desse diagrama PV para esse diagrama PV? É que nesse segundo diagrama PV, o trabalho obtido ainda continua sendo positivo, o sistema está fazendo trabalho, só que ele teve uma quantidade menor de trabalho do que esse. Então, se eu começar a considerar do ponto de vista da efetividade, do rendimento da máquina, a que segue este diagrama PV é mais eficiente, é mais efetiva do que a que segue este caso aqui, não é? Você chega no mesmo, você parte do mesmo estado inicial, vai para o mesmo estado final, mas o caminho é diferente, não é? Ou ainda, aqui nós temos o exemplo em que o trabalho está sendo feito sobre o sistema, o trabalho é negativo. Por quê? Você parte do estado final e o sistema vai para o estado, você vem do ponto inicial para o ponto final, mas desta maneira aqui, ou seja, aqui seria uma espécie de compressão. Okay? E aqui você também tem o exemplo do trabalho cíclico, que você parte do estado inicial, vai por um caminho qualquer até o estado final, e do estado final você volta por um caminho qualquer para o estado inicial. Então o trabalho efetivamente vai ser positivo e vai ser relacionado a esta curva aqui. Uma máquina térmica, um motor a combustão, uma caldeira, enfim, qualquer máquina térmica que use processos termodinâmicos sempre vai tentar descrever, ou melhor, vai descrever um processo cíclico para a produção de trabalho como este que é representado aqui, porque ela sempre vai partir de um estado inicial, vai passar para um estado final e vai retornar ao estado inicial. E aí o que você tem que fazer, ou o processo que é sempre escolhido, ou otimizado na máquina, é que você obtenha a maior quantidade de trabalho que ela possa te realizar, não é, com menor gasto energético. Não é? Então você vai colocar energia, mas você tem que retirar trabalho disso. Não é? Então as máquinas térmicas mais eficientes estão relacionadas justamente a isso. Colocou energia, vou obter trabalho, mas esse trabalho tem que ter um rendimento em relação a essa questão da energia que eu coloco lá. Isso vamos discutir com mais detalhes lá na frente, na segunda lei da termodinâmica. Okay? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de um processo termodinâmico que parte do estado inicial, né? Dois processos, na verdade, que partem do estado inicial e para o estado final F, seguindo caminhos diferentes. Então lembra que eu tenho o trabalho que é obtido pelo meu sistema, quando eu posso ir de um caminho e por caminhos diferentes, do estado inicial I para o estado final F? Pois bem, o estado inicial I está aqui. Se eu for de I para G, de G para H, de H para F, eu vou fazer esse caminho aqui, e toda essa área aqui embaixo desse caminho representa o trabalho que eu obtenho no meu sistema. Ok? Agora, nada impede, né, que eu vá do I por esse caminho de baixo aqui, não é? De I para C, de C para D e de D para F. O que acontece aqui? Se eu fizer uma comparação, o trabalho é só essa área embaixo desse caminho aqui. Não é desse caminho I, C, D, F. Enquanto que no outro caso é o caminho I, G, H, F. Então, se eu comparar os dois, chamar esse primeiro aqui de cima de trabalho 1 e o de baixo de trabalho 2, o que vai acontecer? O trabalho 1 vai ser maior que o trabalho 2, ou seja, a efetividade da máquina vai ser melhor aproveitada se eu fizer sempre esse caminho aqui. Okay? Então, o estudo da termodinâmica, através desses diagramas PV aqui, muitas vezes te dão isso, né? Você otimiza uma máquina térmica para que você possa obter mais trabalho, não é? Ou um sistema de refrigeração, né? Estamos falando de máquinas térmicas, mas sistema de refrigeração também trabalham com isso, não é? Com trabalho e fluxo de calor. Muitas vezes eu posso efetuar trabalho sobre o sistema para remover calor, que é o que acontece numa geladeira. O que uma geladeira faz?
eu uso energia elétrica para converter em trabalho, para fazer com que um motor e um compressor funcionem para circular um gás a baixa temperatura. Esse gás, quando circula pela geladeira, ele retira o calor que está no seu interior, não é? Fazendo com que assim a parte interna fique numa temperatura menor, ou num sistema de ar-condicionado, por exemplo. Okay? Então são exemplos termodinâmicos do funcionamento desses caras que podem ser descritos além de equações, como esta que aparece aqui, mas também por diagramas de pressão e volume, sendo que as isotermas de temperatura, né, são linhas que você considera o processo todo acontecendo, e você pode migrar de uma isoterma para outra quando você tem ganho de calor, por exemplo, quando o sistema recebe calor, então você passa de uma isoterma menor para uma isoterma maior, ok? Então, como a gente está considerando o gás ideal, a gente sempre vai considerar uma quantidade de gás pequena, e se eu considerar essa quantidade de gás fixa, ou seja, não aumenta nem diminui o número de moléculas ou átomos que vão compor aí o meu gás ideal, nos estados inicial e final, e sabendo que aquilo é uma constante, eu posso escrever para o estado inicial e para o estado final uma equação com base na equação dos gases ideais desta forma aqui, que o produto da pressão inicial pelo volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao produto da pressão final pelo volume final dividido pela temperatura final. Então, se eu souber, por exemplo, pressão inicial, pressão final, temperatura inicial, temperatura final e volume inicial, eu determino o volume final, não é? Ou qualquer uma das outras opções aqui, ok? Então, o trabalho para um gás ideal, uma temperatura constante, ou seja, uma temperatura que segue ao longo de uma única isotérmica, ou seja, que ele não muda, ele vai ser dado por essa equação aqui. O trabalho é igual a integral, não é, de VI por de VI até VF, PDV. Então você vai escrever uma equação para P, ou vai ter uma equação para P, que relaciona justamente, não é, o volume, e não tem variação de temperatura. Então, pegando aquela equação dos gases ideais, não é, que está aqui atrás, vamos lá, voltar um pouquinho, aqui, ó, PV é igual a NKT, certo? Se eu isolar esse P, o que eu vou ter? Eu vou ter P igual a NKT sobre V. O V vai estar dividindo aqui. Se eu pegar esse P e substituir na integral ali, não é? Vamos lá, substituir aqui nessa integral, o que vai acontecer? Vai ficar NKT sobre V dV. Quando eu aplico a integral, o que vai acontecer? Essa integral vai ser NKT logaritmo natural da razão entre os volumes, ok? Então, dependendo de como ocorre a variação entre os volumes neste processo aqui, o trabalho vai poder ser positivo, negativo ou nulo, ok? Então, quando a temperatura é constante, não tem variação de temperatura, o trabalho é dado por essa equação aqui, certo? Que nesse caso pode ser positivo ou negativo, dependendo da variação de volumes aqui. Para o volume constante, ou seja, o volume não muda, o que acontece? Esse é o chamado trabalho ou processo isocórico. Nesse processo, o trabalho é nulo, ou seja, você não tem variação de volume. Por quê? Olha só, a integral precogniza que você tenha o quê? Uma variação no volume. Se você não tem variação no volume, o sistema não produz trabalho, nem trabalho é produzido sobre o sistema. Então, o trabalho é zero, ok? Para pressão constante, que é conhecido como processo isobárico, o trabalho vai ser dado pelo que? A pressão é constante, o P pode pular para fora, eu vou integrar em relação a uma variação de volume, que é o dV, que vai virar o ΔV, que vai ser o volume final menos o volume inicial, vezes a pressão constante, certo? Então essas são algumas maneiras de eu quantificar o trabalho através das equações, considerando um gás ideal, não é um processo de gás ideal. Lembrando que isso aqui ele pode ser aplicado para um motor a combustão, pode, se eu fizer ressalva do gás ideal com uma quantidade baixa de moléculas lá no meu processo.
Se eu começar a vir para o caso real, aí eu tenho que fazer modificações nessas equações para que eu possa ter um resultado mais correto, mais de acordo com o meu processo, com a minha teoria, ok? Muito bem, então de modo geral, podemos avaliar os processos termodinâmicos, que seria o funcionamento de algumas máquinas térmicas, através desses diagramas PVs que descrevem, não é, a evolução do processo, né, do estado inicial para um estado final. E através das equações dos gases ideais e da relação do trabalho com a variação do volume e a pressão, nós podemos obter assim então o trabalho que o sistema faz, não é? Relacionar a sua movimentação e relacionar isso também com o calor que vai ter que ser fornecido ao sistema para que então esse trabalho possa ser realizado, né? Pensando do ponto de vista termodinâmico. Você fornece calor, você obtém trabalho. Se você fornecer trabalho, você pode remover calor do sistema, como eu já mencionei, que é o que acontece com sistemas de refrigeração. Muito bem, então, o processo termodinâmico, que é a transição entre o estado inicial e o estado final de um gás ideal, ou dito considerado ideal, basicamente é a análise, não é, de um gráfico ou do caminho PV, através das isotérmicas, que o sistema vai evoluir do estado inicial para o final. Então você vai começar com o gás, como eu já mencionei antes, né, com as suas condições iniciais, e através desses diagramas PVs você consegue descrever o seu comportamento. E através disso você obtém trabalho, que é o que se busca com máquinas térmicas, não é? É você fornecer calor para elas para que elas possam exercer trabalho. No caso, do ponto de vista prático, você coloca combustível no tanque do carro, esse combustível é injetado aqui dentro no sistema de combustão do motor e a explosão que ele provoca libera energia. Essa energia coloca esse sistema mecânico em movimentação, que através de polias e sistemas de conexão fazem aí uma série de funções: movimentar o carro, ligar o ar-condicionado, ligar um alternador a uma bateria para fornecer energia elétrica e assim movimentar o carro. Assim como era com a locomotiva, você aquecia a água, transformava em vapor pressurizado e fazia com que isso aqui puxasse os vagões, não é, a composição, para levar cargas e pessoas, ok? Então, pegando aqui esse sistema, basicamente, que representa a maioria dos sistemas de máquinas térmicas, que é basicamente um reservatório que vai conter um gás. Se a gente considerar um gás ideal para entendimento aqui do processo, então baixa densidade. O reservatório de calor fornece justamente energia térmica para o sistema, e o sistema então ele é ligado a uma parte mecânica que vai fazer com que ele expanda e comprima, e através disso você vai ter um processo termodinâmico. Então, olha só, aqui você tem pressão contra volume, a isoterma em que isso vai acontecer, não é? E o estado inicial e o estado final. Então, olha só, o que acontece aqui? Você parte de um estado inicial em que você vai ter uma pressão P, I, uma temperatura TI e um volume VI. O volume está aqui. Quando ele parte desse estado inicial, passa pelo processo termodinâmico e chega nesse estado final, ele vai ter uma pressão PF e uma temperatura TF e um volume VF. Se eu comparar, a pressão diminuiu. Não, ela saiu de um valor maior para um valor menor, então você diminuiu a pressão. O que aconteceu com o volume? O volume aumentou, porque saiu de um volume menor para um volume maior. Não é? Lembrando que os valores crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, diminuiu a pressão, aumentou o volume. Ok? Então, você teve uma expansão. Uma expansão, ele está considerando isso como um trabalho positivo. Não é? Isso é um trabalho positivo. Então, um trabalho positivo significa que o sistema realizou o trabalho sobre as vizinhanças. Ok? Outra maneira desse processo acontecer é
ir seguindo este caminho aqui, esse processo termodinâmico. Então percebam que você parte do estado inicial aqui, vem até o ponto A e do ponto A você vai para o estado final, ok? E aí você obtém um trabalho também positivo. Lembrando que num gráfico a curva sobre, ou melhor, a área sobre uma curva, ela pode ser considerada uma integral, não é? Então uma forma de equacionar aqui o trabalho através dessa integral, e essas áreas representam o trabalho, ok? Então, de grosso modo, eu posso dizer que nessa situação aqui eu obtive mais trabalho, foi mais eficiente o processo desta forma aqui do que desta forma aqui, não é? Agora, percebam que essa curva aqui, não é, esse diagrama PV em relação a esse, você também parte do estado inicial e termina no estado final. Eles são os mesmos. A diferença é que você faz um caminho diferente. Em vez de você fazer esse caminho aqui de I até A e de A até F, você faz esse caminho aqui que vem de I, podemos chamar esse aqui de B, né? E de B até F. Qual que é a principal diferença dessa isoterma, ou melhor, desse diagrama PV para esse diagrama PV? É que nesse segundo diagrama PV o trabalho obtido ainda continua sendo positivo, o sistema está fazendo trabalho, só que ele teve uma quantidade menor de trabalho do que esse. Então, se eu começar a considerar do ponto de vista da efetividade, do rendimento da máquina, a que segue este diagrama PV é mais eficiente, é mais efetiva do que a que segue este caso aqui, não é? Você chega no mesmo, você parte do mesmo estado inicial, vai para o mesmo estado final, mas o caminho é diferente, não é? Ou ainda, aqui nós temos o exemplo em que o trabalho está sendo feito sobre o sistema, o trabalho é negativo. Por quê? Você parte do estado final e o sistema vai para o estado, você vem do ponto inicial para o ponto final, mas desta maneira aqui, ou seja, aqui seria uma espécie de compressão. Okay? E aqui você também tem o exemplo do trabalho cíclico, que você parte do estado inicial, vai por um caminho qualquer até o estado final, e do estado final você volta por um caminho qualquer para o estado inicial. Então o trabalho efetivamente vai ser positivo e vai ser relacionado a esta curva aqui. Uma máquina térmica, um motor a combustão, uma caldeira, enfim, qualquer máquina térmica que use processos termodinâmicos sempre vai tentar descrever, ou melhor, vai descrever um processo cíclico para a produção de trabalho como este que é representado aqui, porque ela sempre vai partir de um estado inicial, vai passar para um estado final e vai retornar ao estado inicial. E aí o que você tem que fazer, ou o processo que é sempre escolhido ou otimizado na máquina, é que você obtenha a maior quantidade de trabalho que ela possa te realizar, não é, com menor gasto energético. Não é? Então você vai colocar energia? Vai, mas você tem que retirar trabalho disso. Não é? Então as máquinas térmicas mais eficientes estão relacionadas justamente a isso. Colocou energia, vou obter trabalho, mas esse trabalho tem que ter um rendimento em relação a essa questão da energia que eu coloco lá. Isso vamos discutir com mais detalhes lá na frente, na segunda lei da termodinâmica. Okay? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de um processo termodinâmico que parte do estado inicial, né? Dois processos, na verdade, que partem do estado inicial e para o estado final F, seguindo caminhos diferentes. Então lembra que eu tenho o trabalho que é obtido pelo meu sistema, quando eu posso ir de um caminho e por caminhos diferentes, do estado inicial I para o estado final F? Pois bem, o estado inicial I está aqui. Se eu for de I para G, de G para H, de H para F, eu vou fazer esse caminho aqui, e toda essa área aqui embaixo desse caminho representa o trabalho que eu obtenho no meu sistema. Ok? Agora, nada impede, né, que eu vá do I por esse caminho de baixo aqui, não é? De I para C, de C para D e de D para F. O que acontece aqui? Se eu fizer uma comparação, o trabalho é só essa área embaixo desse caminho aqui. Não é desse caminho I, C, D, F. Enquanto que no outro caso é o caminho I, G, H, F. Então, se eu comparar os dois, chamar esse primeiro aqui de cima de trabalho 1
e o de baixo de trabalho 2, o que vai acontecer? O trabalho 1 vai ser maior que o trabalho 2, ou seja, a efetividade da máquina vai ser melhor aproveitada se eu fizer sempre esse caminho aqui. Okay? Então o estudo da termodinâmica através desses diagramas PV aqui muitas vezes te dão isso, né? Você otimiza uma máquina térmica para que você possa obter mais trabalho, não é? Ou um sistema de refrigeração, né? Estamos falando de máquinas térmicas, mas sistema de refrigeração também trabalham com isso, não é? Com trabalho e fluxo de calor. Muitas vezes eu posso efetuar trabalho sobre o sistema para remover calor, que é o que acontece numa geladeira. O que uma geladeira faz? Eu uso energia elétrica para converter em trabalho, para fazer com que um motor e um compressor funcionem para circular um gás a baixa temperatura. Esse gás, quando circula pela geladeira, ele retira o calor que está no seu interior, não é? Fazendo com que assim a parte interna fique numa temperatura menor, ou num sistema de ar-condicionado, por exemplo. Okay? Então são exemplos termodinâmicos do funcionamento desses caras que podem ser descritos além de equações como esta que aparece aqui, mas também por diagramas de pressão e volume, sendo que as isotermas de temperatura, né, são linhas que você considera o processo todo acontecendo, e você pode migrar de uma isoterma para outra quando você tem ganho de calor, por exemplo, quando o sistema recebe calor. Então você passa de uma isoterma menor para uma isoterma maior. Ok? Então, como a gente está considerando o gás ideal, a gente sempre vai considerar uma quantidade de gás pequena, e se eu considerar essa quantidade de gás fixa, ou seja, não aumenta nem diminui o número de moléculas ou átomos que vão compor aí o meu gás ideal, nos estados inicial e final, e sabendo que aquilo é uma constante, eu posso escrever para o estado inicial e para o estado final uma equação com base na equação dos gases ideais desta forma aqui, que o produto da pressão inicial pelo volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao produto da pressão final pelo volume final dividido pela temperatura final. Então, se eu souber, por exemplo, pressão inicial, pressão final, temperatura inicial, temperatura final e volume inicial, eu determino o volume final, não é? Ou qualquer uma das outras opções aqui, ok? Então, o trabalho para um gás ideal, uma temperatura constante, ou seja, uma temperatura que segue ao longo de uma única isotérmica, ou seja, que ele não muda, ele vai ser dado por essa equação aqui. O trabalho é igual a integral, não é? De VI por de VI até VF, PDV. Então você vai escrever uma equação para P, ou vai ter uma equação para P, que relaciona justamente, não é, o volume, e não tem variação de temperatura. Então, pegando aquela equação dos gases ideais, não é, que está aqui atrás, vamos lá, voltar um pouquinho, aqui, ó, PV é igual a NKT, certo? Se eu isolar esse P, o que eu vou ter? Eu vou ter P igual a NKT sobre V. O V vai estar dividindo aqui. Se eu pegar esse P e substituir na integral ali, não é? Vamos lá, substituir aqui nessa integral, o que vai acontecer? Vai ficar NKT sobre V dV. Quando eu aplico a integral, o que vai acontecer? Essa integral vai ser NKT logaritmo natural da razão entre os volumes, ok? Então, dependendo de como ocorre a variação entre os volumes neste processo aqui, o trabalho vai poder ser positivo, negativo ou nulo, ok? Então, quando a temperatura é constante, não tem variação de temperatura, o trabalho é dado por essa equação aqui, certo? Que nesse caso pode ser positivo ou negativo, dependendo da variação de volumes aqui. Para o volume constante, ou seja, o volume não muda, o que acontece? Esse é o chamado trabalho ou processo isocórico. Nesse processo, o trabalho é nulo, ou seja, você não tem variação de volume. Por quê? Olha só, a integral precogniza que você tenha o quê? Uma variação no volume. Se você não tem variação no volume, o sistema não produz trabalho, nem trabalho é produzido sobre o sistema. Então, o trabalho é zero, ok?
Para pressão constante, que é conhecido como processo isobárico, o trabalho vai ser dado pelo que? A pressão é constante, o P pode pular para fora, eu vou integrar em relação a uma variação de volume, que é o dV, que vai virar o ΔV, que vai ser o volume final menos o volume inicial, vezes a pressão constante, certo? Então essas são algumas maneiras de eu quantificar o trabalho através das equações, considerando um gás ideal, não é um processo de gás ideal. Lembrando que isso aqui ele pode ser aplicado para um motor a combustão, pode, se eu fizer ressalva do gás ideal com uma quantidade baixa de moléculas lá no meu processo. Se eu começar a vir para o caso real, aí eu tenho que fazer modificações nessas equações para que eu possa ter um resultado mais correto, mais de acordo com o meu processo, com a minha teoria, ok? Muito bem, então de modo geral, podemos avaliar os processos termodinâmicos, que seria o funcionamento de algumas máquinas térmicas, através desses diagramas PVs que descrevem, não é, a evolução do processo, né, do estado inicial para um estado final. E através das equações dos gases ideais e da relação do trabalho com a variação do volume e a pressão, nós podemos obter assim então o trabalho que o sistema faz, não é? Relacionar a sua movimentação e relacionar isso também com o calor que vai ter que ser fornecido ao sistema para que então esse trabalho possa ser realizado, né? Pensando do ponto de vista termodinâmico. Você fornece calor, você obtém trabalho. Se você fornecer trabalho, você pode remover calor do sistema, como eu já mencionei, que é o que acontece com sistemas de refrigeração. Pois muito bem, então, novamente, podemos utilizar alguma simulação para verificar essa questão das propriedades dos gases ideais. Para isso, vamos considerar esta simulação, não é, do site PhET, que nós já utilizamos em outras vezes. Então vamos começar aqui com o princípio dos gases ou propriedades dos gases. Então aqui nós temos a princípio um recipiente, não é, com o volume que pode ser variável, não é, como nós temos aqui. Além desse volume eu ainda posso permitir a entrada e a saída de calor, né, movimentando essa parte superior aqui. Trocar a temperatura entre a escala Celsius ou Kelvin, não é? Como vocês estão podendo ver, e a medida de pressão dada em atmosfera ou quilopascal. Vamos deixar em atmosfera, que seria uma comparação mais fácil de fazermos, não é? Em termos das medições. E aqui eu posso escolher o que eu vou manter nesse sistema constante, né? Volume, temperatura, pressão, não é? Em termos de pressão em termos de volume, pressão em termos de temperatura, ok? Aqui eu posso medir, né, a largura do meu sistema, né? Ele está dado aqui em nanômetros, então seria um sistema bastante pequeno. E aqui eu posso escolher o tipo de partículas, não é, ou moléculas que eu vou colocar aqui dentro, né? Eu posso colocar as pesadas ou as leves. É claro que tudo isso permite um estudo mais aprofundado dessa interação dos gases, das propriedades dos gases ideais. Mas por enquanto vamos considerar apenas um tipo de partícula, nessa daqui, sem levar em consideração a sua massa, né? Para verificar como é que esse sistema se comporta, ok? Então vamos colocar aqui uma quantidade pequena, não é? Que seria algo como em torno de 50 partículas, né? Vamos deixar isso aqui justamente para que a gente possa fazer a aproximação do caso dos gases ideais, ok? Então, olha só, o sistema está fechado aqui, não é? Ele está com a sua pressão inicial, né? Variando aqui. A temperatura em torno de 300 kelvins ou 27 graus Celsius. Vamos deixar em Celsius aqui para ficar mais usual também. Ok? Muito bem, então o que é a pressão efetivamente falando? Pressão basicamente são a série de colisões, não é? Que as moléculas dos gases aí presentes na atmosfera ou num recipiente exercem quando colidem. Então a pressão num cilindro, por exemplo,
são as inúmeras colisões que as moléculas do gás dentro do cilindro exercem sobre as paredes, não é, do cilindro e sobre o seu medidor. A nossa própria pressão atmosférica também é isso. São as colisões que as moléculas presentes aí na atmosfera executam quando acertam a nossa pele, por exemplo, ou as superfícies em geral. A pressão atmosférica é maior ao nível do mar, não é? Porque você tem que considerar como se fosse uma coluna de gases, não é? Que tem uma altura muito grande. Então, se você pegar a altura do nível do mar, que seria a maior profundidade, digamos assim, até o topo da atmosfera, a pressão é maior. Se você vai para o alto de uma montanha, você tem que desconsiderar essa altura da montanha, aí você teria uma coluna menor, pressão menor atmosférica, ok? Então é por isso que os aviões também, quando voam na atmosfera, eles precisam ter uma pressurização interna da aeronave, justamente por conta de você conseguir respirar, certo? Muito bem. Então olha só que eu coloquei cerca de 50 moléculas, né, de gás, estão numa temperatura de 27 graus Celsius e aqui uma pressão. Então, eu vou manter a temperatura constante, ou seja, não consigo mudar ela agora, mas eu posso mudar volume e ver como a pressão vai ser alterada, não é? E também a própria temperatura, né? Então, quando eu mantenho a temperatura constante, quer dizer que eu não vou colocar ou retirar calor desse meu sistema. Então, eu vou diminuir aqui, né? Estava em 10, vamos tentar chegar em 5, ou seja, cair o volume pela metade. Bom, então a pressão, ela, como podemos ver aqui, sofreu uma alteração, né? Ela estava variando ali de 5,9, 5 e alguma coisa para 6, agora ela está entre 11 e 12 atms, não é? Então tivemos essa variação de pressão porque eu reduzi o volume pela metade, não é? Então podemos dizer que se eu reduzir o volume pela metade, a pressão dobrou, como a gente pode ver nesse sistema daqui. E isso está completamente correlato, não é, com aquela equação que nós tínhamos ali atrás, não é? A quantidade de moléculas, ou seja, do meu sistema, né, a massa específica aqui não alterou. Então, se eu retornar aqui, olha lá a primeira equação que aparece ali. PI/VI, TI sobre TI, né, igual a PF/VF sobre TF. Como a temperatura aqui não é alterada entre o estado inicial e final, apenas o volume, nós temos a direta correlação da pressão. E se eu retornar aqui no meu sistema, na minha simulação, e aumentar o volume, agora vamos tentar jogar ele em 15. Pronto. O que aconteceu? A temperatura não foi alterada e a pressão também não foi alterada. A pressão foi alterada, ela caiu para esse valor aqui quando eu aumentei, não é, de 5 para 15 nanômetros a questão deste volume aqui. É claro, né? Isso aqui eu estou pensando em uma dimensão, mas se a gente considerar as três, poderia ser ali o produto dessas três dimensões, ok? E aí nós podemos verificar justamente essa questão aí da variação. Muito bem, então agora podemos também verificar a questão da temperatura, não é? Se eu conseguir, ou melhor, o que acontece com o meu sistema, não é, nessas condições? Então agora eu não vou variar o volume, né? Vou manter o volume, como está mostrado aqui, constante, né? Não vou alterar o volume. O sistema está isolado, ou seja, o calor não vai sair dele, vai ficar aqui dentro, não é? E eu vou agora aquecer ele aumentando a temperatura. Então olha só. Percebam que está ocorrendo um aumento ali na temperatura. E a pressão está subindo. É claro que nesse caso aqui a pressão tem apresenta ali uma pouca variação, né? Justamente por conta da quantidade de moléculas que eu tenho aqui dentro, né, do meu gás. Se eu aumentar a quantidade de moléculas aqui, eu posso aumentar a pressão e a resposta seria muito mais rápida em termos do aumento da temperatura. Então, o aumento da temperatura é calor que eu estou colocando no sistema, aumentando a sua variação, né,
ou aumentando a sua energia interna. O aumento da energia interna se reflete no aumento da temperatura, como a gente já viu ali ao longo dos slides, ok? Então, aumentando a temperatura, consequentemente, eu aumento a pressão, não é? Então, novamente, a gente pode recorrer à nossa equação, não é, do sistema, olha só, certo? Agora, o termo volume é constante, esse termo e esse termo são constantes, pressão, temperatura, pressão, temperatura. Eu posso correlacionar isso aqui matematicamente, ok? Então, é justamente a exemplificação visual daquilo que nós já abordamos ali anteriormente, certo? E eu posso, nesse caso aqui ainda, reduzir bem a temperatura, né? Remover o calor interno. Olha só, estou retirando o calor do sistema. Então, o que acontece? A temperatura cai e a pressão também cai. Então, perceba que aqui eu já estou nesse sistema hipotético a menos 98 graus Celsius, não é? A pressão está em torno de 2, variando ali entre 1 e pouco mais de 2 atmosferas, ok? Então, é por isso que sistemas de cilindro, não é, sobre alta pressão, eles têm coisas lá como 200 atmosferas no seu interior. E é por isso que esses cilindros devem ser manuseados e transportados com cuidado. Por quê? Porque a válvula, né, que fica no topo dele, se for rompida ou danificada de alguma forma, toda essa pressão vai sair. E se o cilindro deita, ele se converte literalmente num míssil com um poder aí de impacto e destruição bastante grande, não é? Dada a massa do cilindro, como a gente pode bem observar nessa situação aqui, ok? Então, posso também escolher aqui a questão da pressão, né? Manter a pressão, onde o volume vai ser constante, ou ainda a pressão com temperatura constante, não é? Então, são exemplos de variações que eu posso ter aqui. Então, olha só, vou diminuir o volume. A pressão não se alterou. Então, olha só, eu estou mantendo a pressão constante, né, em relação à temperatura. Então, percebam que se eu altero aqui o volume, o que acontece? A temperatura se altera um pouco, certo? Então, é isso que nós podemos ver nesta simulação aqui. Muito bem, então podemos agora lançar mão de uma outra simulação para contextualizar um processo cíclico também, né, e comparando essas questões de variação de volume, pressão, calor e trabalho associado ao meu sistema. Então, para isso, vamos usar o chamado ciclo de Carnot, né, que depois também vamos retomar ele em vídeos futuros, quando estivermos tratando aí efetivamente da segunda lei da termodinâmica e detalhando bem mais os processos das máquinas térmicas, ok? Então, nesse processo aqui, nós temos aqui um sistema de movimentação, não é? Essa roda ligada a um pistão num cilindro. Aqui nós monitoramos a temperatura numa escala dada em kelvins, não é? E aqui nós temos a variação da pressão e do volume em relação a esse espaço interno aqui do pistão, a temperatura, não é? E aqui as quantidades de calor, temperatura e trabalho obtido no sistema, certo? As demais informações aqui não precisam ser levadas tão em consideração no momento, mas futuramente vamos abordar esta simulação novamente. Pois muito bem, então vamos colocar essa simulação para funcionar. Então, no processo que nós teremos aqui, nós temos o funcionamento, não é, do aquecimento e da refrigeração do sistema. E a partir daí a gente tem o comportamento cíclico, não é, como nós já vimos lá no diagrama PV acontecendo. Então, você parte de um estado, digamos, esse superior aqui seria o estado inicial, esse o estado final. Então, ele parte desse estado inicial, vai por essas isotermas até o estado final e regressa por outras isotermas até o estado inicial novamente, e o processo se repete. O funcionamento de uma máquina
térmica. Então aqui a gente consegue ver justamente a pressão variando e o volume, não é? E a temperatura do sistema. Então em alguns momentos você tem o rápido aumento da temperatura, depois você tem a sua diminuição, não é? A diminuição da temperatura do sistema, né? Variação da energia interna. Depois, o processo se mantendo a uma certa temperatura e alterando, ok? Então esse é o funcionamento de um pistão de uma máquina térmica. Nós podemos também fazer com que ele ocorra aqui, não é, lentamente. Então olha só, vamos pausar. Então olha só, o que acontece aqui? A pressão está aumentando. E o que está acontecendo com o volume? Ele está diminuindo. Então a pressão está dada aqui em megapascal e o volume em decímetros cúbicos. À medida que o processo evolui, conforme segue-se ali aquele ponto em destaque, nós temos aqui nessa parte um aumento da temperatura e o volume chega no seu valor mínimo e a pressão chega no seu valor máximo. Depois ocorre o inverso, a pressão está diminuindo e o volume está aumentando. A temperatura não varia, certo? Percebam que ela está lá em 999 Kelvin. À medida que o processo segue, a pressão diminui e o volume aumenta. Isso ocorre até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto você vai ter o quê? Uma expansão em que o calor começa a se perder e a temperatura do sistema diminui. Até chegar novamente lá no ponto final, não é? Em que você vai ter a menor temperatura ali, né? Que vai estar ali na casa dos, vamos ver, 712 Kelvin. Nesse ponto você chegou no maior volume e na menor pressão. A partir daí o sistema começa a repetir, não é? Ó, compressão, jogando calor, aumentou a temperatura e assim ele acaba se repetindo, né? Aquele processo cíclico, não é? Em alguns casos ele precisa absorver calor, depois emitir calor. Esse processo cíclico aqui é um dos muitos que existem em termodinâmica, que é conhecido como ciclo de Carnot. E esse ciclo de Carnot ele é utilizado aí no processo de combustão interna de um motor, por exemplo. Não é? Muito bem, então essas simulações aí, elas são bastante didáticas no sentido que ajudam a entender o funcionamento desses conceitos termodinâmicos até então aqui abordados. Muito bem. Então era isso que nós tínhamos aí para esse vídeo. Eu espero que tenha sido do interesse, que tenha ajudado vocês. Não esqueçam lá de checar os materiais aqui listados e outros materiais disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. E nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Neste vídeo de calor e trabalho, nós abordamos esses dois conceitos que são de fundamental importância para a termodinâmica. Calor, percebemos que ele é algo que flui de um sistema ou do sistema, e o trabalho está relacionado com o calor que flui do ou para o sistema. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e não esqueçam de consultar o material em anexo. Muito obrigado.